um arquivo de 1 hora de gente conversando. Depois a gente edita. A gente... Mas nós vamos começar Primeiro. do começo. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Calma aí. Essa ideia é muito boa. A grande pergunta que se faz quando se fala do Corinthians, a respeito no futebol em geral, a respeito dos outros times e de qual é a importância do Corinthians, incluído no contexto do futebol nacional, por que será que as pessoas elas realmente compraram essa ideia, talvez até midiática, de que o Corinthians tem que ser o time que todos os outros odeiam, de que eles mudam de time só para torcer contra. E eles se unem para poder fazer força igual ou maior para poder barrar isso. É uma coisa que até mais pra frente a gente vai falar. A física explica isso. Mas A antítese. A antítese. Antítese, por que será que eles são assim, não é? Por que esse nome também? A grande verdade é de que se o Corinthians é realmente o time do povo, e o time que tem uma representação tão grande, não só para os seus torcedores, mas para o próprio país. Isso, porque realmente foi um dos únicos, talvez até o único time de futebol a poder meter a cara na política da forma correta, a fazer protesto. Muito provavelmente tenha sido o único mesmo. Eu acho que no episódio da democracia corintiana, a gente tem um protesto que não foi repetido, e que na verdade foi esquecido pelas outras pessoas. Isso, que nunca antes teve algum paralelo semelhante. A questão é essa. Por que um time que tem um envolvimento benéfico na sociedade, por que um time que tem um envolvimento na sociedade, no social? Porque é o único time do mundo que teve a coragem de falar, nós somos o time do povo. Eu acho que na verdade o Corinthians, além de ser o único time que tem essa prerrogativa, eu acho que o Corinthians é o único time que não existe a intenção de odiar um outro time. A gente não troca de camiseta pra ver jogo de outros times. A gente não torce pro adversário de alguns dos nossos rivais. A gente só simplesmente assiste o jogo do Corinthians. Mas é bom que se diga que existem sim corintianos que fazem isso também. A gente não tá falando que nós... a gente não pode falar pela massa, não pode falar por todas as pessoas. A gente não pode... Mas a pessoa que realmente compreende o que é corintianismo, ela nunca mais assiste um jogo de algum rival. Não, mesmo que assista, beleza. Ou talvez mesmo que assista, na verdade, eu no meu caso não assisto o jogo de outro time. É uma opção que eu tenho, cada um pode assistir. Tem muitos corintianos que assistem jogos de outros times, mas que também não torcem contra. Isso, assistir o jogo é uma beleza. Agora a questão é assim, você passar a torcer para um outro time, estando torcendo para o Corinthians, isso não pode acontecer. Eu não consigo entender. E existem corintianos, na verdade, que sim, eles acabam agindo como aquele grande termo que se é usado dos antes. Talvez esse termo seja um termo adequado ou talvez não, mas que na verdade tem corintianos também que agem de forma meio chata e é irritante e também é desnecessário, porque cada um tem que torcer pro seu time. Isso, mas é bom que se diga, não é todo mundo, então eu não matei ninguém, eu não sou também assassino. Não matei e a gente... Isso é um dos motivos pelo qual a gente está fazendo esse vídeo também. A torcida não tem nenhuma necessidade de ser punida, e o clube também não tem nenhuma necessidade de ser punido por nenhum evento isolado, nenhum ato isolado de um torcedor. Não pode se responder. É um único componente, ele não responde por todos, e isso é uma ideia antiga e eugenista, isso é a mesma coisa que nazismo. Com certeza, é bem uma ditadura mesmo dizer que um time tem que ser responsabilizado pelos seus atos. A gente tem atos tão violentos, ou piores, ou mais violentos do que um simples acidente com um sinalizador, em jogos de outros times, não só do Corinthians com outros times, mas a gente também tem isso até em outros estados, na verdade. Existe a ocorrência de morte por torcida organizada. Torcida organizada é uma coisa ruim? Não. Em alguns pontos pode ser, em alguns pontos pode não ser. A gente tem a Gaviões, a Estopinha, a Camisa 12, Coringão Chopp. Todas essas tem até uma que chama Macabra,
Isso, que é que são vários grupos. Na verdade, é engraçado que a gente aqui, nesse próprio momento, a gente é membro integrante de uma torcida organizada por nós. Exatamente. E já tá aqui, ó, de boa, tá tranquila, não tem nenhum envolvimento com problema algum. A gente não tem a intenção de ofender também as torcidas organizadas. Se eu não reconhecesse a grande força e a diferença que a Gaviões, por exemplo, fez na história do Corinthians, até em 76, a Gaviões ajudou muito. Foram vários ônibus que foi levado para a invasão. E é até hoje sempre lembrado como um dos fatos mais inusitados do futebol mundial. Exatamente. E até mesmo em questão de deslocamento de massa. Correto, existe até o fato de que é um recorde mundial de deslocamento de massa, né? Em tempos de paz. Exatamente, em tempos de paz. É bom que se lembre. Né? Mas a questão é essa. A gente está fazendo esse vídeo aqui pra gente tentar ressuscitar uma ideia bem legal, uma ideia que está se perdendo por causa da mídia. É o que? O debate futebolístico. A gente não consegue mais conversar com o palmeirense, a gente não consegue mais conversar com o São Paulino. É claro que se diga que eu tenho amigos de todos os outros também que torcem para todos os outros times que realmente tem uma coerência na conversa. A gente não precisa aceitar o que o outro time tem alguma coisa melhor, ou que eles não precisam aceitar que o nosso time tem alguma coisa melhor. Na verdade, o que precisa ter é o respeito. Isso, o respeito e um certo olho clínico para poder falar de futebol, porque nem tudo... Acho que, sinceramente, essa ideia de que, o Corinthians só ganha roubado. É uma coisa chata. O Corinthians só ganha entregue. Cara, parece que vocês têm todos os méritos. E o Corinthians não. O Corinthians só ganha ali naquela. Quem foi que disseminou essa ideia? Quem foi que disse que o Corinthians é contra todos? Na verdade, a gente só tá na nossa. A gente tá na nossa, a gente tá jogando nossos jogos e o mais importante, a pessoa que é corintiana de verdade sente a necessidade de não assistir mais nenhum jogo de outro time. Eu mesmo, na verdade, não consigo assistir, mas eu não acho que depois... eu possa generalizar no sentido de dizer que se uma pessoa é corintiana e assiste jogos de outros times, ela tá dando moral para os outros times. Eu acho que se ela, a partir do momento em que ela começa a torcer para outros times, por exemplo, se tá tendo lá um jogo de de São Paulo e Palmeiras, por exemplo, e você tá assistindo o jogo com um amigo seu São Paulino ou palmeirense na casa dele, você não vai torcer pro time rival, você não vai gritar quando o outro time rival fizer gol. Isso é uma coisa meio, além de ser chata e irritante, é uma coisa meio desleal até. Você tá largando o seu time, é falso. Ou seja, parece, não quero ofender ninguém, claro, mas parece que vocês amam mais a nossa derrota do que a vitória dos seus próprios. Isso parece. E é isso que eu gostaria de entender. Isso aqui é um debate, a gente não está ofendendo ninguém. Não quer ofender ninguém, não temos essa intenção. A gente quer poder ressuscitar algumas coisas no futebol, e não só no futebol, na vida. E também na política. Na influência que o futebol podia ter também na política e que tem, na verdade. Na influência que o próprio Corinthians já teve agora. E que agora a diretoria se mostra acanhada para certas coisas. Tem 12 Libertadores é uma puta do... Os 12 corintianos presos e aí fica naquele papo enrolado de diplomacia. Infelizmente fez muita gente generalizar e achar que pode... muito bem chamar todo corintiano de ladrão, inclusive tem gente que chama o Corinthians de imundo e a gente gente da mídia que chama o Corinthians de imundo e fica por isso mesmo. Algum corintiano já chegou aí por algum lugar falando, e aí, porcaiada imunda? Ninguém fala isso, aí na segunda? Não tem essa, não tem essa. Então. Quando o Corinthians... Não sei a intenção de fazer maldade com outro tipo. Mas quando o Corinthians foi eliminado pelo Boca, eu vi muito São Paulino gritar Boca mais alto do que ele gritou São Paulo. Os caras tinham sido eliminados e a gente que foi o zoado da rodada, né? E uma questão, é bom que se diga também. Numa quarta-feira o São Paulo perde de 4-1. Na outra semana, na terça, o Palmeiras perdeu de 2-1, não foi? Foi pro Tijuana? Eu não assisto o jogo dele. Eu também não assisto o jogo de ninguém. Mas eu digo assim, perdeu também. A gente sabe o que acontece, porque a turma fala mesmo. São Paulo perdeu de 4-1 e o Porto de gol de frango. Não estamos zoando, a gente tá trocando uma ideia. A questão é que a ideia tem que ser expressa. E aí a gente empata em casa num jogo que podia ter saído, ia sair 5-1. Vamos falar pro Boca Juniors. Vamos falar a língua dele. 3-1 no mínimo. 3-1 no mínimo ganhado. A gente teria passado de fase. Aí o que eu te digo?
nossa, é mais legal os corintianos se fuderem e tal, não sei o que. Mas, pô, a gente se fudeu de verdade? Saindo na rua pra gritar eliminado. Que inversão de valores é essa? Exatamente. A gente foi lesado em 4 gols. Ó, o Corinthians sempre roubou. Tomou. Quem vai lembrar do São Paulo em 77? Quem vai lembrar do Palmeiras lá na Parmalat? Ninguém lembra, né? O Corinthians, então. Agora, ficar cantando que o time do Boca eliminou a gente quando eles já tinham sido eliminados. Tá certo que a gente, mesmo que o juiz tenha... Isso, não, a você gente lembrou não pode... que o Palmeiras em 2000 contra o Boca foi lesado e a turma aí, eu vejo o palmeirense e vai dar-lhe Boca. É, dá-lhe Boca, mas amigo. onde que tá a honra, cara? Vocês foram lesados pelo Boca, meu. A gente tá certo, pode pra muita gente, pra muitas pessoas, pra muita gente, isso pode significar uma simples zoeira, mas quando se massifica isso é uma coisa irritante e antiética, cara. Antiética, e a gente tá aqui pra tentar trocar uma ideia pra falar, pô, será que é isso mesmo? Será que tem que ser desse jeito mesmo? Não é porque tá sendo assim, que tem que ser assim. Vocês estão odiando o Corinthians de uma forma que eu gostaria de entender o porquê. Eu não consigo entender por que quando o assunto é a respeito do Corinthians, as frases são sempre as mesmas. Ah, vocês roubaram muita gente. Foi comprado. Pô, quem assistiu o jogo de Corinthians e Chelsea, a turma fala aí de boca cheia, o Corinthians comprou o jogo. Louco. Pô, se tivesse comprado, acho que teria sido caça de consagrar, bola na trave, o samba a 4. Tá vendo? Perde-se a conversa, perde-se o rumo do futebol, porque você não consegue sobe na tamanca, né, amigo? Tem cara que sobe na tamanca. O cara fica o dia inteiro ali te aziliando, ainda o corintiano que é chato. Simplesmente não tem conversa. Quando se fala de Corinthians, é sempre a mesma... Canal Vilinha, cara, Canal Vilinha é da hora. Deixa eu ver, tá com essa aqui, ó. O que acontece? Um cara se adianta, calma. O cara se adianta. Saca essa música. Não, essa música, ela protege, cara. Eu acho que talvez foi até uma bela inspiração. Que isso, cara. Os caras, eles nem deram bola. A gente não sentiu muita... Se viu zoeira a respeito do Rogério Ceni quando ele fez essa coisa? Pois é, e aí foi que o Corinthians tem um monte, né? Foi tudo isso que os caras fizeram, porque a gente não tá... Você pode ver que talvez muita zoeira que muitas vezes se foi falado do Rogério Ceni ter adiantado, só quem defendia essa teoria era os corintianos. Cara, eu conversei com pessoas de outros times também, até com o Santista falou, não, até com o São Paulino, com o Palmeirense, acho que eu cheguei a conversar. E não tive um problema assim, mas se você pesquisa na internet, se você acessa as notícias do que não era pra ter internet, voltado aquele pênalti, meu Deus do céu. É isso que eu falo, você tá perdendo o diálogo, você tá perdendo a razão. Não é por nada, pô, o Corinthians jogou mal pra caramba ontem, não foi? Jogou mal ontem contra o Goiás, o jogo foi apagado, triste. E aí ninguém tá aqui falando, nossa, foi roubado, não sei o que tem, ninguém precisa falar isso. Claro que a gente percebeu que não foi só a gente que notou que o time não estava entrosado. O Tite sentado daquele jeito já é a pura Ontem a gente até pensou em fazer um vídeo só disso, né? Só do jogo de ontem, porque é até um assunto que pode ser até polêmico. Até porque a gente teve aquela sorte de conseguir perceber aquela faixa. Por que a câmera tá Aliás, quem foi que colocou que a gente gostaria de conhecer a colocou aquela faixa organizada que fez isso? Deve ter sido alguma organizada, porque foi uma ideia muito louca. Nossa, com certeza. Eu não consegui ler de verdade tudo. Por que a imagem tava em close? Pra não pegar a porra da faixa. Por que vão me filmar em close ali no Serra Dourada, que é um puta de um estádio grande? Não tem necessidade. Então por que aquela imagem estava tão ruim? Porque os caras não podiam pegar a faixa, entendeu? É engraçado isso, cara. Então aquela faixa a mídia realmente tem um poder de mídia manipulação. Sensacionalista. E vocês falam que o Corinthians é o time da mídia. Será que é isso mesmo? Será que é? Eu acho que... Se o Corinthians fosse dono da mídia, a mídia não influencia tanto na... Chega aí. Tá gravando? Tá,